minha adoração. O mundo é um oceano, minha carne é um furacão, minha vida é um barquinho buscando direção. Descansa em minha alma e acalma a tempestade que agita o meu coração. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só penso esse mundo se Muito boa noite, estamos começando mais um Momento com Deus com o irmão Juliano Fernandes. o barulho do mar vem pra me confundir. Oh Pai, não E a palavra que nós vamos ministrar essa noite se encontra no livro de João, posso pensar capítulo 13, verso 21 que estivesse aqui. ao 36. É o mesmo que morrer por não te adorar. Senhor, sem tua presença, minha fé vai naufragar. Antes de iniciarmos a leitura da palavra do Senhor, Acalma o meu se encontra no capítulo 13 de João, a partir do verso 21, está soprando, mas é te vamos fazer um momento de reflexão para edificar a nossa fé. Gostaria de agradecer a alguns irmãos que se encontram conosco, irmã Santos, Helena Silva, se for em tua presença. irmã Santos, Edmar Pinheiro, Cláudio Santos, Vilma Silqueira e Marlene Rodrigues. Acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando. Não quero interromper o teu silêncio, ó Pai, mas é só orando e eu encontro paz. A pergunta dessa noite foi: mãe, tamanho é Deus? Neste DVD nós queremos cantar a grandeza de Deus. Não tem como descrever. Ele é maior que tudo. Ele é maior que os teus problemas. Quem sabe nesta noite há um problema na tua vida tão grande para você. E ele é grande mesmo porque você é um ser humano, você é limitado. Você não enxerga mais nada na tua mente, só enxerga o problema. Quero te dizer que o Deus que está aqui nesta noite é maior que os teus problemas. É maior que a enfermidade do teu filho. É maior que o problema que você está enfrentando no teu trabalho, seja lá qual for a situação. Ele é maior. Ele é grande. Aplauda a esse Deus que é grande. Quão grande é o meu Deus.
Certo dia, um grupo de 4 jovens resolvem fazer uma viagem. Daí todos se preparam e fica combinado que no dia seguinte eles iriam viajar para participar de um show de uma banda internacional que iria para aquela cidade. E assim eles combinam a viagem. Só que um daqueles rapazes, ele trabalhava em uma empresa e a empresa só liberava ele para fazer a viagem se ele dropasse o plantão. Assim ele faz. Os outros 3 já ficaram tudo certo que eles iriam viajar no dia seguinte. Já tinham comprado mantimentos para a viagem, ajeitado as malas, ficou tudo certo. E aquele jovem chegou para seu patrão e falou sobre a viagem que queria fazer. Seu patrão concordou em ele dropar o plantão. Ele começou o plantão às 5 horas da manhã. Chegou um pouco mais cedo, começou a trabalhar, deu o melhor de si naquele dia. Pensando na viagem, como seria aquela viagem? Aquela banda tocando, eles bebendo, se divertindo, tudo maravilhoso. E no final do dia, quando ele terminou o plantão, chegou em casa exausto, cansado, às 8 horas da noite, esqueceu de carregar o celular, esqueceu de ligar o despertador, esqueceu até de fechar a janela do quarto. E seus amigos começaram a ligar um para o outro, falando de como que seria bom aquela viagem. Eram 4 rapazes, jovens, aparentavam a idade de 20 anos. Só que no dia seguinte acontece algo extraordinário. Tudo começou a dar errado na vida daquele jovem. Ele acorda às 8 horas da manhã e o horário da viagem estava marcado para 5 horas da manhã. Ele acaba que, de certa forma, perdendo o horário. Ele ficou indignado porque se preparou a semana inteira, comprou os ingressos para ver o show daquela banda que fazia uma turnê pelo Brasil. Só que Deus não permitiu que ele viajasse. Quando deu 8 horas da manhã que ele acordou, percebeu que seus amigos tinham viajado sem ele. E ele começou a ficar com raiva. Já que eu não vou viajar, eu vou trabalhar novamente. Chegando na empresa, seu patrão disse: mas você não iria viajar? E ele disse: não, perdi o horário. Você não enxerga mais nada à sua frente, só enxerga... Foi esperar o ônibus numa parada e passou um carro e jogou lama nele. Chegando na empresa, esqueceu o crachá, discutiu com o segurança na entrada, ligou a máquina queimou. Tudo começou a dar errado, mas mesmo assim ele trabalhou e voltou para casa.
Chegando em casa às 5 horas da tarde, ele tomou um banho, sentou no sofá e começou a refletir o porquê que não deu certo ele viajar com os amigos. Merendou, sintonizou a televisão no noticiário local. E ali o apresentador daquele jornal dava a seguinte notícia: um carro com 3 jovens saindo daqui de nossa cidade iria fazer uma viagem de 300 km e com 100 km de viagem, uma carreta desgovernada bateu de frente com o carro e aqueles 3 jovens perderam a vida naquela viagem. Os 3 jovens tiveram morte imediata. Quando aquele jovem viu o noticiário, ele se ajoelhou, caiu em lágrimas e começou a orar. Deus, por que tu não permitiu que eu viajasse? E o Espírito Santo tocou em seu coração e começou a falar: filho, eu tentei te avisar. Você trabalhou, se esforçou, se dedicou àquela viagem. Mas não foi para isso que eu te chamei ao mundo. Não foi para você servir ao mundo. Não foi para você adorar deuses que não existem. Eu não te chamei para isso. Eu te chamei para você levar a minha palavra, pregar a minha palavra a toda criatura necessitada de ouvi-la. Eu não te chamei para fazer a vontade do mundo. Eu te chamei para ser odiado pelo mundo, assim como eu fui. E ele orava cada vez mais forte, com mais intensidade. Seus olhos se enchiam de lágrimas. Ele dizia: mas Senhor, por quê? Que tu não permitiu que eu acordasse a tempo de viajar com meus amigos? E Deus disse: filho, teus amigos, eles viviam uma vida desgovernada, uma vida desenfreada. Infelizmente, eles não alcançaram salvação. Mas você pode alcançar. Você se levantou, me levantei junto contigo. Você foi para a parada de ônibus, eu fui junto contigo. Você chegou à empresa, eu cheguei junto contigo. E você veio para casa. E o seu celular descarregou. E você não acordou no dia seguinte para viajar. E eu te dei livramento de morte. E eu quero te usar na palavra, eu quero te usar no louvor. No dia seguinte, aquele jovem vai para um culto numa congregação pequena, uma igreja evangélica. E lá ele resolve aceitar Jesus como Salvador da sua vida. E lá ele dava o testemunho dele, dizendo que Deus o livrou da morte, que Deus não permitiu que ele viajasse. E por incrível que pareça, na noite em que ele dava o teu testemunho, 3 jovens de 20 anos de idade aceitaram Jesus como Salvador. Coincidência que os 3 jovens que morreram naquela viagem, eles tinham também 20 anos de idade. Você não enxerga mais nada à sua frente.
E aqueles jovens, eles evangelizaram por todo o Brasil e se tornaram filhos de Deus, pregadores da sua palavra, até os dias de hoje. Moral da história? É claro que essa história ela não existiu. Essa história ela é fruto da minha imaginação ao seu coração. Mas o que Deus nos ensina através dessa história? Às vezes nós sonhamos em viajar, às vezes nós planejamos tanta coisa em nossa vida e tudo acaba dando errado. Deus não permite que aconteça. E nós chegamos a afirmar por que aquilo não deu certo. E começamos a murmurar, começamos a reclamar. E chegamos a afirmar que talvez Deus esqueceu de nós. Só que quando nós servimos a Deus de todo o coração, Ele não permite que algo de errado aconteça em nossa vida. Ele não permite que o inimigo venha nos tocar. Por mais que ele rodeie a terra e passeie por ela, retire todos os nossos bens, retire até mesmo a nossa paciência, Deus ele não permite que o diabo toque em um escolhido dele. E aquelas pessoas que serviam ao mundo, elas acabaram que perdendo a vida naquela viagem, mas o jovem escolhido por Deus não foi. Simplesmente Deus adormeceu ele para que ele não viajasse. E nós temos que morrer para o mundo e viver para Deus. Talvez nós estemos fazendo o contrário, estamos morrendo para Deus e servindo ao mundo, quando nós demos ouvido aos bens materiais. E nós temos que se dedicar 100% à palavra de Deus. Filho, se Deus te escolheu para o louvor, louve a Deus com intensidade. Se Deus te escolheu para pregar a palavra dele, pregue a palavra dele com amor e com dedicação. E a recompensa virá lá na frente, por mais que demore anos. Mas Deus é contigo. Ele quer ouvir a tua voz, Ele quer ouvir a tua manifestação através do poder de Deus. E o Espírito Santo te convida essa noite a se entregar 100% às obras do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. A quem eu sirvo não é um Deus com D pequeno, Ele é tão grande, Ele é maior que o meu problema, é maior que o meu dilema, é maior do que eu possa imaginar. Já que eu sirvo, Ele é um Deus de maravilha, faz da dor um sorriso. Ele é maior, pega a pessoa que não tem mais jeito. Nesse momento eu lhe convido a abrir a sua Bíblia no livro de João, no capítulo 13, a partir do verso 21. Vamos até o verso 38.
Gostaria de agradecer a presença de cada um de nossos irmãos que se fazem presente neste momento. O irmão João da Silva, Isabel de Paula, Erielton Barbosa, Ronaldo Silva, Ismar Santos, Helena Silva, Edmar Pinheiro, Cláudio Santos, Vilma Cirqueira, Marlene Rodrigues, João Primo, Giseia Alves, Apóstolo Gilzimara Guimarães, Arlindo Ferreira, Creuza Almeida, cadeira cativa aqui da nossa programação, e também a irmã Clébia Oliveira. João capítulo 13, versículo do 21 ao 38. Diz assim a palavra do Senhor. Tendo Jesus dito isso, turbou-se em espírito e afirmou dizendo: na verdade vos digo que um de vós me há de trair. Então os discípulos olhavam uns para os outros, sem saber de que ele falava. Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinando o peito de Jesus. Então Simão Pedro fez sinal a este para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava. E inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, o deu a Judas Iscariote, filho de Simeão. Após o bocado, entrou nele Satanás e disse: Jesus, o que fazeis? E disse Jesus a ele: o que fazeis, fazei depressa. E nenhum dos que estavam assentados à mesa compreendeu a que propósito lhe dissera isso. Porque como Judas tinha uma bolsa, pensavam alguns que Judas lhe tinha dito, que Jesus tinha dito: compra o que nos é necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. E tendo Judas tomado o bocado, saiu logo, e já era noite. Tendo ele, pois, saído, disse-lhe Jesus: agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. E Deus é glorificado nele, e também Deus o glorificará em si mesmo, e logo há de glorificar. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Vós me buscareis, e como tinha dito aos judeus, para onde eu vou, não os podeis vós ir. Eu vos digo também agora, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos ameis a vós, que também vós um ao outro vos amei. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, e vós amaste uns aos outros. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Jesus lhe respondeu: para onde eu vou, não podeis ir agora seguir-me, mas depois me seguirás. Disse-lhe Pedro: porque não posso seguir-te, pois te darei a minha vida. Respondeu-lhe Jesus: tu darás a tua vida por mim? Na verdade te digo que não cantarás o galo enquanto
não me negarás por 3 vezes. Oremos. Maravilhoso Deus, Pai Celestial, Senhor da Glória, neste momento, ó Pai, entramos em Tua presença para interceder pela vida de cada um desses irmãos que estão conosco. Deus, eu te apresento a cada um de Teus servos. Tu conheces o coração de cada um deles. Eu não preciso citar nomes. Pai, Tu sabe a necessidade do Teu povo. Tu sabe o quanto o Teu povo tem padecido, Deus, de andar nos Teus caminhos. Tu sabe o quanto tem sido difícil nos dias de hoje servir a Deus por completo. Porque o mundo, de certa forma, ele quer atrair Teus servos. Pai, não permita que Teus filhos padeçam no mundo. Por mais que eles venham a sofrer, por mais que eles venham a passar por necessidade, seja financeira, por mais que venham a faltar mantimentos dentro de casa, Senhor. Mas aquele que Te serve não caminha sozinho. Aquele que Te serve, Senhor, ele é ungido pelas Tuas bênçãos. Ele é ungido pela Tua palavra, Senhor Jesus. E neste momento nos curvamos diante da Tua grandeza, para que não permita que Teus filhos pereçam na terra. Senhor, temos a consciência que no mundo teremos aflição, mas se nós tivermos bom ânimo, nós venceremos o mundo, porque Tu venceu o mundo. E se o mundo Te odiou, também irá odiar nós. Mas se nós continuarmos firmes diante da Tua presença, Pai, sabemos que o inimigo não tem poder nenhum sobre nós. Por mais que eles tentem nos derrotar, por mais que ele tente nos derrubar, o Teu amor é maior que tudo, Pai. O Teu amor é maior do que todo o sofrimento que passamos nesse mundo, Deus. Pai, visita neste momento as pessoas que vivem em situação de abandono, as pessoas que vivem em situação de rua, Senhor. Visita Teus servos neste momento, ó Pai, para que eles possam Te servir, para que eles possam encontrar forças para voltar para os Teus caminhos. Deus, conscientiza os políticos, para que eles façam programas voltados a essas pessoas de situação de rua. Talvez elas não estejam ali porque querem. O que elas mais precisam, Deus, é de uma visita. Visita o Senhor nesta noite. Coloca no nosso coração, Senhor, o desejo de Te servir, o desejo de Te amar, o desejo de Te adorar, o desejo de fazer a Tua vontade. Arranca desse coração amargurado todo pensamento mau. Afasta de nós, Senhor Jesus, a angústia, a miséria, a fome, as tribulações. Por mais que as lutas elas venham ao nosso encontro, por mais que as dificuldades tentem nos assolar, sabemos que Tu é maior do que isso, Pai. Sabemos que Tu é o dono do ouro e da prata. E não faz que nós olhamos somente para o ouro, não faz com que nós olhamos somente para o lado financeiro. Deus, nos direciona a Tua mente, Senhor. Coloca no nosso coração o desejo de Te servir, o desejo de Te adorar, o desejo de seguir a Tua palavra.
todos os dias de nossa vida. Deus, retire de nós essa ansiedade, essa preocupação com o dia de amanhã, porque nós sabemos que o dia de amanhã te pertence, ó Pai. Senhor, coloca em meu coração a bondade que existe na Tua Palavra. Me dá força, Senhor, para que eu possa ministrar a Tua Palavra essa noite. Não coloca uma palavra que saia da minha mente, uma palavra que saia do meu coração, mas coloca somente aquilo que vem de Ti, Pai. Para que a Tua Palavra penetre no coração dos Teus servos e que ela fique armazenada por muitos anos. E que essa palavra ela seja divulgada através das redes sociais. Faz com que Teus servos, Senhor, use as redes sociais para o bem e não para o mal. Deus, abre portas de emprego essa noite. Há irmãos necessitados de portas de emprego, ó Pai. Há mães necessitadas de bênçãos. Há pais necessitados de bênçãos. Deus, abre porta de emprego para Teus servos, para que através de seus trabalhos eles possam levar o alimento para casa e eles possam ajudar na Tua obra, Senhor. Escuta, Deus, a oração de Teus servos neste momento. Afasta todo pensamento mal que não vem de Ti. Afasta tudo aquilo que não serve para o Teu encontro, ó Pai. Coloca no Teu coração, Deus, para que essas pessoas venham a Te ter como exemplo, para que essas pessoas venham a aceitar esse Jesus como Salvador da vida delas, assim como Tu fez na vida dos Teus discípulos, ó Pai. Nós somos discípulos Teus, Senhor Jesus. Nós fomos selecionados dessa terra para levar a Tua Palavra, para fazer a Tua vontade. Senhor, nos usa nessa noite para que nós possamos fazer a Tua vontade acima de tudo, Deus. Ah, Senhor, não permita que nós venhamos a sofrer sem a Tua presença. Não permita, ó Pai, que nós viemos a viver sem a Tua vontade. Deus, eu Te agradeço por eu ter condição financeira para honrar com os meus compromissos. Eu Te agradeço, ó Pai, por eu ter como alimentar a minha família. Te agradeço, ó Pai, pelos livramentos de morte que Tu tem me dado. E se eu estou aqui, ó Pai, fazendo a Tua vontade, é porque Tu permite que eu esteja, Senhor. O mundo já tentou me derrubar, o mundo já tentou tirar minha vida e não conseguiu. Porque a mão que me sustenta, ela é poderosa. No Salmo 91, verso 7 diz que 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, 10.000 à minha esquerda, mas eu não serei atingido. Porque Tu existe, Deus. Porque Tu honra Teus servos. E quando nós amamos a esse Deus por completo, por mais que o mundo tente nos derrotar, ele não consegue. Por mais que o mundo levante um exército de Golias contra nós, os Davis que existem dentro de nós são mais fortes, são mais poderosos. E assim é a Tua vontade, ó Pai. Faz a Tua vontade em mim, para que eu possa levar essa palavra adiante a toda criatura, Deus. Durante 16 anos eu venho lutando para isso. Durante 16 anos, Senhor Jesus, eu Te pedi para que abrisse as portas
e elas não eram abertas, porque eu não entendia o propósito que tu queria comigo. Quando eu passei a entender o que estava escrito em Mateus 6:33, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas sem que eu as preocupe. Foi que tu abriu as portas, Senhor. Nós não temos que estar dando ouvido ao que os homens falam, porque os homens, eles querem nos desanimar mesmo. Eles querem fazer com que nós desistimos da nossa caminhada. O mundo está cheio de atrativo, o mundo está cheio de coisas atraentes, de bens materiais, e eles nos oferecem tudo para que nós deixemos a Tua presença, Deus. Mas nós sabemos que a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Se nós continuarmos diante da Tua presença, ó Pai, nós iremos alcançar a nossa vida eterna, nós iremos alcançar a nossa salvação. E o importante não é o que acontece aqui nós vamos passar por luta, por tribulação, nós vamos ser cuspido, humilhado, pisoteado, mas a Tua glória, Senhor, está guardada para nós, está reservada para nós, um lugar santo, onde não há ódio, onde não há rancor, onde não há tristeza. Somente o Teu coração é o que interessa, isso basta, Pai. E eu Te agradeço essa rica e oportunidade, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Irmãos, a palavra que eu acabei de ler se encontra no livro de João, no capítulo 13, a partir do verso 21. Jesus se encontrava reunido com seus discípulos quando ele afirmava que já era chegada a hora do Filho do Homem ser entregue a seus inimigos, ser entregue na vida, nas mãos de seus inimigos. E quando eles se encontravam ali, depois de Jesus ter lavado os pés de seus discípulos e iniciado a última ceia, ele afirmou o seguinte: um de vocês há de me trair. E eles ficaram meio conturbados porque eles não entendiam porque Jesus falou aquilo. Todos eles foram escolhidos, selecionados entre os homens. O mais curioso é que quando Jesus selecionou seus servos, seus discípulos, talvez se fosse nos dias de hoje, nós pensaríamos assim: por que Jesus não foi lá na sinagoga e buscou os grandes religiosos, doutores na lei, na religião? Jesus, ele buscou aquelas pessoas que ninguém acreditava.
Ao invés de selecionar grandes religiosos, ele escolheu pescadores. Ele escolheu cobrador de impostos. Talvez isso tenha um sentido, porque o pescador é um homem forte, é um homem resistente. E aqueles homens escolhidos por Jesus, eles foram escolhidos para levar a sua palavra adiante. Só que eles não entendiam ainda. Antes de Jesus ser crucificado, ele teve um encontro com João Batista no Rio Jordão. E ele pediu para que João Batista o batizasse. E assim se cumpriu a profecia que os profetas fizeram antes de Jesus chegar até João Batista. E quando João Batista batiza Jesus e ele vai adiante, iniciando assim toda a sua trajetória, o ministério de Jesus ele durou ao todo 3 anos. E ele, na idade de 30 anos, ele compreendeu que era chegado o momento. Foi quando, numa festa de casamento, ele realizou o seu primeiro milagre, quando ele transformou água em vinho. E quando Jesus teve um encontro com Pedro, um dos discípulos mais cabeça dura que existe, e ele se encontrava voltando do mar e não tinha pescado nada, André levou Jesus à presença de Pedro. E Jesus disse: Pedro, vamos voltar para o mar? Vamos pescar? E Pedro disse: você está louco? Você é mais um daqueles religiosos que fala e nada acontece? E André disse: não, Pedro, escuta ele é diferente. E Pedro, mesmo sem acreditar, sem fé nenhuma, ele retornou ao mar e conseguiu pescar. E Jesus disse o seguinte: Pedro, a partir de hoje eu edificarei o teu nome sobre a rocha, eu edificarei os teus pés sobre a rocha, e tu não serás mais pescador de peixe, tu serás pescador de almas. E Pedro começou a se engrandecer diante da presença de Jesus. Só que quando Jesus seleciona Mateus para ser um de seus discípulos, Pedro começou a se enfurecer, porque Mateus era, na verdade, um rival de Pedro. Mateus cobrava imposto de Pedro. E ele não aceitou. Ele se afasta da multidão e André vai até ele novamente e diz o seguinte: que houve, irmão? Pedro disse: André, eu não sirvo para seguir esse Jesus, porque Mateus é um cobrador de impostos, um homem sujo, um homem corrupto. E tudo que Jesus disse para ele é: por que você não vem comigo? Por que você não me segue? Só que faltava Pedro entender o que Jesus queria com ele. E ele começou a entender. Só que quando ele se engrandece diante da presença de Deus, que Jesus se despede da multidão depois de ter realizado o milagre dos multiplicar os pães e os peixes. Quando Jesus estava ali diante daquela multidão e eles estavam todos com fome, Jesus faz esse milagre.
E Jesus ele pede para que seus discípulos entrem no barco e vá para outro lago da margem. E ele vai orar no jardim do Getsemane. Jesus orando a Deus, ele dizia o seguinte: Pai, que se cumpra a tua vontade sobre mim. E assim aconteceu. Quando seus discípulos se encontravam no meio do mar, dentro daquele barco, e as ondas começaram a balançar o barco de um lado para o outro, e eles ficaram com medo, e Jesus ele aparece no meio do mar como se fosse um fantasma. Só que eles não entenderam, começaram a dizer um para o outro que realmente era um fantasma. Mas quando Pedro olhou fixamente para dentro do mar, ele reconheceu Jesus, mas mesmo ele sabendo que era Jesus, ele começou a duvidar. Ele disse: Senhor, se és tu, ordena e ter contigo sobre as águas. E Jesus disse: vem, Pedro. Talvez se fosse um homem normal, dissesse para Pedro, não vem, porque as águas elas vão te afogar. O mar está agitado. Mas aí Jesus pede para que ele venha ao seu encontro, e assim ele fez. Pedro foi ao encontro de Jesus, só que quando ele firmou os pés nas águas, ao invés dele caminhar, ele começou a afundar. E Jesus se aproxima dele, ergue a sua mão e o levanta e diz: homem de pequena fé, por que duvidaste? Eu não te pedi para que caminhasse sobre as águas? E talvez você se encontre nessa situação. Talvez dentro da igreja, dentro do seu ministério, há uma pessoa que você não goste, como Pedro não gostava de Mateus. E Jesus ele te levou até essa igreja que tivesse uma pessoa que você não gosta, para que você entendesse que o que é importante é a amizade que existe dentro de nós, a amizade que existe entre seres humanos. E nós, por sermos orgulhosos, às vezes guardamos mágoa de alguém por muitos anos. Isso acaba que de certa forma nos destruindo por dentro. Às vezes nós chegamos a se intrigar até mesmo de pai e mãe que sofreu por 9 anos com nós dentro do seu ventre, mãe que deu a vida por nós, passou noites em claras para que nós dormíssemos sossegados. Pais que talvez trabalhou a vida toda para nos dar a vida que nós temos hoje. E nós acabamos que não entendendo. E quando nós partimos para o meio do mar e estamos dentro de um barco, ou seja, é comparado como se nós estivéssemos dentro da nossa casa, escondido do mundo lá fora, vivendo com medo. E as ondas elas começam a balançar, as tempestades elas começam a rodear a nossa vida. As tempestades são as dificuldades da vida, são a falta de Deus na nossa vida. E quando o mar está enorme, tentando nos engolir, o mar significa o mundo, Jesus ele aparece no meio da noite, ele aparece no meio da escuridão e começa a caminhar sobre as águas. E existe dentro de nós um pouco de esperança. E quando nós pensamos em sair de dentro de casa, quando nós pensamos em encarar esse mundo de frente e encontramos forças para ir até a igreja, é como se Jesus tivesse pegado na nossa mão e tivesse nos erguido. E essa fé que era fraca, ela começa a se fortalecer, porque nós passamos a entender que o importante é estar na presença do Senhor. Por mais que as dificuldades venham, por mais que as lutas nos assolam, nós temos que estar diante da presença do Senhor. Só que quando Jesus se encontrava ali, no meio de seus discípulos, talvez você imagine que eles eram pessoas superdotadas, super crentes,
pessoas fortes na palavra. Não, irmão, não era nada disso. Eles eram pessoas limitadas, pessoas de coração amargurado, de coração de pedras. Por isso que Jesus escolheu a cada um deles, porque Mateus era um cobrador de impostos. E ele disse: vem para mim que eu vou te ensinar a servir a Deus, a dar o dízimo à igreja. E Pedro, entre outros, eram pescadores. E Deus disse: vem para cá que eu vou ensinar vocês a ser pescadores de alma. Porque eu vi em vocês um potencial que eu não vejo nos grandes religiosos. Eu vejo em vocês uma sinceridade, uma vontade de vencer na vida, que eu não vejo naquela pessoa que coloca veste descrente, que pega a Bíblia e põe debaixo do braço e vive arrotando santidade, vive querendo mostrar para o mundo uma vida que não tem, uma vida que não existe, que chega na igreja, fala que está tudo bem, fala que está maravilhoso, que dá glória a Deus, aleluia, e começa a manifestar o poder de Deus. Só que lá dentro de casa está tudo errado. Só que lá dentro de casa ele não se entende com a esposa, não se entende com os filhos. Talvez os filhos não sejam nem crentes, porque não vê Jesus nele, porque não vê Jesus na vida dele. E Deus, ele fala para nós nesse momento que nós não temos que ter uma crença de aparência, nós não temos que viver mascarado, viver fantasiado de crente. Eu não tenho que estar usando essa carcaça velha de crente e viver condenando as pessoas que não são crentes, as pessoas que não têm o conhecimento da palavra de Deus. E o que Jesus disse quando ressuscitou ao terceiro dia: ide pregai o evangelho a toda criatura. Eu salvei, eu curei, eu libertei, agora vá, façam o mesmo. Foi assim que Jesus deu a missão para cada um de seus discípulos. E aquelas pessoas que se encontravam ali, diante daquela ceia, os 12 apóstolos escolhidos por Jesus, lá existia um que não acreditava, só acreditava naquele que via, Tomé. Lá existia um simples que levavam as pessoas a Jesus, André. Lá existia um que se dedicou a vida inteira a fazer a obra e teve várias profecias que foram escritas no livro do Apocalipse, João. Lá existia um homem de coração de pedra, que esse coração de pedra, ele chegou a negar Jesus. Ele teve a oportunidade de levar a palavra de Deus e ele reconheceu que ele era limitado. E quando ele conseguiu entender o que Jesus queria com ele, ele acabou que pedindo para ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele não era digno de morrer assim como nosso Senhor foi. Pedro. E era assim que eram os discípulos. Se você não consegue ser um Pedro, um homem destemido, mesmo de coração de pedra, mas quando Jesus transformou, ele levou a palavra de Jesus ao máximo. Se você não consegue ser um João que é capaz de entender as profecias que existem na tua vida, se você não consegue ser talvez um Mateus que abriu mão do dinheiro para servir a Jesus por completo, seja um André. Seja um crente de forma simples, uma pessoa humilde, mas que leve as pessoas a Jesus. Seja um verdadeiro mensageiro da palavra de Deus. E eles não entendiam por que Jesus afirmava que um deles iria o trair. Jamais, em hipóteses alguma, queira ser um Judas Iscariote, que vai para a igreja, começa a melhorar a sua vida e quando está tudo bem, você se afasta novamente, se desvia dos caminhos do Senhor. Você traz Jesus dessa forma. Mas quando você entendeu que Deus quer contigo, Ele vai te ensinar a ser um pescador de almas, a ser um homem forte, a acreditar naquilo que seus olhos não veem, mas naquilo que o teu coração sente. Foi assim que Deus transformou Tomé, porque Deus não desiste de você. E quando Pedro quis se engrandecer, Jesus cortou as asinhas dele. Quando Jesus disse assim:
Para onde eu vou, vós não podeis agora, porque é chegado a hora em que o Filho do Homem será entregue nas mãos de seus inimigos, para que a vontade de meu Pai se cumpra sobre a terra, para que as pessoas que não creem em mim, que não creem na palavra de meu Pai, possam passar a acreditar que esse Jesus transforma, que esse Jesus liberta. E Pedro disse: Senhor, aonde tu for eu vou, eu darei a minha vida por ti. E Jesus olha para Pedro e diz: tu darás a tua vida por mim, Pedro? Pois eu afirmo que hoje, antes que o galo cante, tu me negarás por 3 vezes. E ele não entendeu porque Jesus falou aquilo. E aquilo se cumpriu. Aquilo aconteceu. Só que quando Pedro passou a entender, e Judas ele entrega a Jesus a morrer naquela cruz, e Pedro ele ainda tenta reagir. Pedro ele arranca a sua espada e corta a orelha do soldado. Jesus pega aquela orelha e coloca de volta e diz o seguinte: não, Pedro, não foi para isso que eu te escolhi. Ninguém conserta uma perna quebrando outra. Se as pessoas te caluniam, irmão, deixa caluniar. Se as pessoas falam mal de ti, deixa falar mal de ti. O que importa é o que Deus sabe ao teu respeito, não o que o mundo sabe ao teu respeito. O mundo ele está preocupado pelo que você é por fora, ele está preocupado com o lucro que você pode dar para ele quando você corre atrás de bens materiais, de coisas insignificantes, quando você corre atrás de riquezas acima do normal, acima daquilo que Deus quer te dar para o sustento da tua família. Quem vive pela espada morrerá por ela. A gente vê exemplo todos os dias. E hoje já não serve mais matar só um, tem que matar de 3, 4, 5 para lá. É assim que está acontecendo aqui em Fortaleza. É assim que acontece no Rio de Janeiro, nas outras grandes capitais. E por que Deus permite que tudo isso aconteça? Livre-arbítrio. O homem ele responde pelas suas escolhas, o homem ele é refém de seus atos. Se você quer viver livre, faça a vontade de Deus e deixe a sua de lado. Às vezes a maldade ela penetra no nosso coração de uma forma tão vulgar que nós temos uma vontade assim de matar aquela pessoa que fez raiva a nós. Mas Deus disse: filho, ame seus inimigos, abençoe os que te amaldiçoem, se amares somente os que vos amam, que recompensa terão? Nenhuma. Jesus caminhando até o monte Moriá, onde ele foi crucificado, eis que os discípulos eles fogem todos da presença do Senhor com medo de serem pegos, e Pedro ele vai escondido. Só que quando o fogo clareia o seu rosto, uma mulher o reconhece: ei, você estava com Jesus. E Pedro afirma o seguinte: não, eu não conheço esse tal Jesus. E o galo canta. E ele já tinha negado Jesus 3 vezes, assim como Jesus falou lá na ceia. E quando ele vê Jesus ser crucificado, ele cai em lágrimas. Judas, o diabo, o espírito imundo, entra nele e ele vai lá e se enforca. Só que quando Jesus se encontrava ali, nos seus últimos minutos de vida, depois de ter feito toda aquela caminhada com aquela cruz pesada, levando ali os meus, os seus, os nossos pecados, e ele apanhava, ele caía, levantava novamente, era cuspido, levantava, batiam nele, ele levantava novamente.
Jesus em nenhum momento ele desistiu daquela caminhada. E às vezes quando as provações vêm em nossa vida, às vezes quando nós ficamos desempregados e começa a faltar as coisas dentro de casa e a esposa não entende por que está faltando, os filhos não entendem por que está faltando, não quer saber de onde vem, quer saber que tem. Aí nós começamos a descontar em Deus. Será que Deus esqueceu de mim? Será que Deus não vai mais me ajudar? Será que eu vou viver nessa mesmice pro resto da vida? Ah, quer saber? Eu não vou mais para a igreja não, vou abandonar tudo. Eu estou orando, não sou ouvido. Eu estou jejuando, não sou ouvido. Eu louvo a Deus, não sou ouvido. Eu ministro a palavra de Deus e nada acontece na minha vida e nada muda. Só que você esquece de quem te salvou. Só que você esquece daquelas chicotadas, daquelas pisadas, daquelas caminhadas por vários quilômetros, daquela cruz pesada, daquele fardo pesado. E ele tinha moral para sair daquela situação, ele tinha poder para sair dali. Era só ele dizer: Pai, eu não suporto, me tira daqui. E Deus, no mesmo instante, ele ordenaria os anjos para resgatar o seu filho dali, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho a padecer por nós naquela cruz. E por que nós não valorizamos isso? Por que nós não reconhecemos isso? É difícil entender que todo o sofrimento de Jesus foi por nós. É difícil entender que ele resistiu às tentações durante 40 dias e 40 noites andando descalço. O Jesus que existe na Bíblia não é o Jesus loirinho, bonito, que está sendo estampado nos quadros europeus, não. Não é o Jesus que está pregado de barro naquela cruz em algumas igrejas por aí, não. O Jesus que a Bíblia fala é esse Jesus de semblante sofrido, é aquele homem magro, aquele homem sofrido. Mas ele não desistiu de mim, ele não desistiu de você. E se ele assumiu o compromisso de caminhar com aquela cruz até os últimos dias da sua vida, e por mais que ele se encontrava ali com pregos nas mãos, com prego nos pés, apregado naquela cruz, Estevão zombava de um outro, Chester zombava de outro, os grandes religiosos zombavam embaixo. Desce daí, Jesus, tu não és o Todo-Poderoso. É feita uma coroa de espinho colocada sobre a cabeça dele, rei dos judeus. E ele presenciando tudo aquilo, ao invés dele ter ódio de nós, ao invés dele nos detestar, talvez se Deus tivesse tirado Jesus daquela situação ali, seria o fim da humanidade. Talvez a humanidade tivesse se acabado ali pela segunda vez, como foi nos dias de Noé. Só que Deus, ele pega gente que ninguém acredita. Ele faz um Davi derrotar um Golias onde ninguém acredita. Ele tira um José de dentro de um poço e coloca governador para salvar o povo da seca. Ele guia Moisés pelo deserto para salvar o povo. E assim Deus quer fazer contigo. E quando Jesus se encontrava ali nos últimos dias de vida, nos últimos instantes, que todos zombavam dele, quais foram suas palavras? Será que foram essas? Pai, mata todos eles? Não, irmão. As últimas palavras de Jesus foram essas: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Quando Estevão começa a olhar profundamente nos olhos de Jesus, ele vê a salvação no seu último segundo de vida. E ele diz: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. E assim aconteceu. Jesus olha para ele e disse: Filho, hoje mesmo estarás comigo no paraíso.
E ele acaba que sendo salvo nos últimos minutos de vida, no último segundo de vida. E Jesus quer fazer isso com você, irmão. Para de viver murmurando, para de viver reclamando, de achar que está tudo acabado, de achar que você ora e nada acontece. As coisas de Deus, irmão, elas não acontecem do dia para a noite, não. As coisas de Deus, irmão, elas demoram tempo para acontecer, porque o tempo é dele, porque é ele que governa o tempo. Por mais que você seja fraco, pobre, pecador, Deus te ama. Assim como Deus escolheu a cada um de seus discípulos, Ele também te escolheu. E nós somos os discípulos de Jesus, nós somos essa geração responsável a levar essa palavra a mundo afora, porque o mundo hoje ele padece, o mundo ele está entregue ao pecado, o mundo ele vive em ruína. As pessoas que têm o poder nas mãos, elas se corrompem, enquanto milhares de gente passam fome na África. Enquanto milhares de pessoas vivem uma vida de miséria nas favelas e acabam entrando para o mundo do crime, um mundo sem volta. E nós que conhecemos a palavra de Deus, e nós que temos o conhecimento, ao invés de nós levar essa palavra mundo afora, nós guardamos para nós. A Bíblia diz que a fé sem obra, ela é morta. Não adianta eu correr atrás da minha salvação e eu ver milhares de pessoas padecendo no mundo. Para Deus me salvar, para Deus me honrar, eu tenho que fazer algo para fazer essa palavra chegar adiante. Deus me deu essa missão, Deus lhe deu essa missão, porque Ele nos ama. E eu tenho que escolher Deus, porque Ele me escolheu. E quando Jesus é crucificado e Ele ressuscita ao terceiro dia, a Bíblia diz que os seus discípulos estavam reunidos dentro de casa. E eles estavam com a porta fechada e Jesus aparece no meio da sala. E eles começam a se espantar. Lembraram quando eles estavam dentro do barco no meio do mar? Será que é um fantasma? E Tomé disse: eu não acredito. Jesus disse: Tomé, olha as marcas dos pregos nas mãos, nos pés, sou eu. Eu venci a morte. E eu estou aqui para dar uma missão para vocês. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. E os discípulos, eles começaram a se espalhar por todo o mundo. E todos tiveram uma morte horrível. Muitos foram apredejados, muitos tiveram suas cabeças decepadas. Mas eles não negaram a Jesus. Eles não ficaram pequenos diante dos homens. Por mais que os homens disseram que iriam matá-los, por mais que os homens disseram que iriam crucificá-los, como fizeram com Cristo, eles não negaram Jesus, eles levaram a sua palavra até o fim. E mesmo que se levantasse Saulo, Deus vai lá, transforma em Paulo e ele faz o mesmo. E Paulo também foi morto pelos homens de forma cruel. E hoje o diabo ele está dominando o mundo através de pessoas que estão servindo a ele, pessoas que estão padecendo sem Jesus, jovens que estão entregues ao álcool, ao vício da droga, que estão morrendo com 14, 18, 20 anos de idade. E o normal é os filhos sepultarem os pais, mas os normais no dia de hoje são os pais sepultarem os filhos e a dor é maior. E a dor acaba que se transformando maior. Mas Deus, irmão, Ele tem o melhor para mim. Deus, Ele tem o melhor para ti. Deus, Ele quer te salvar, Ele quer te libertar. Mas entenda que você é um discípulo de Jesus.
Entenda que Deus te deu uma missão. Vá, pregue o evangelho a toda criatura, independente se essa pessoa é um drogado, independente se é uma prostituta, independente se é um corrupto, se é uma pessoa que faz a vontade do mundo. Tudo que elas precisam é de uma visita. Tudo que elas precisam é de que Deus visite elas. Mas Ele vai visitar através de mim, Ele vai visitar através de você. Vá, pregue esse evangelho a toda criatura. Faça a vontade de Deus, assim como Deus fez a vontade dele na sua vida, irmão. É o que está faltando nos dias de hoje. Nós assumirmos esse compromisso com Deus. Mas para as coisas darem certo, eu tenho que primeiro me consertar dentro de mim. Eu tenho que primeiro olhar para dentro de mim e me corrigir. Eu tenho que olhar para dentro da minha casa e ver se eu estou amando a minha esposa, se eu estou amando meus filhos, se eles me amam da forma que Deus quer. Deus, Ele quer salvar a tua família. Ele não quer te salvar somente a ti, Ele quer salvar a tua família também. Coloca a tua família diante do altar do Senhor. Faz a vontade de Deus, que Deus vai te honrar, irmão. Esse Deus é poderoso, esse Deus, Ele é glorificado por todos. Mas falta você acreditar, falta você assumir o verdadeiro compromisso com Deus, de levar essa palavra a toda criatura. Talvez há pessoas nessa noite necessitadas de uma palavra dessa, de renovar a sua fé, para que Deus não fale mais que a sua fé está fraca. Fortaleça diante do altar do Senhor. Mas tudo começa dentro de casa, irmão. Tudo não começa na igreja, não. A igreja apenas ela aprimoria a sua fé. O teu pastor, ele foi escolhido por Deus para levar a palavra até ti, mas você tem a obrigação de levar essa palavra até as outras pessoas. Coloque esse Jesus para fora, irmão. Faz com que as pessoas vejam Jesus que existe dentro de você e que elas passem a desejar esse Jesus para elas. Porque Deus te amou de tal maneira que deu seu único filho para morrer na cruz por ti. E Ele quer acalmar o teu coração. Mas acredita, irmão, sonhos existem em nossa vida. Não deixa teus sonhos morrerem. Por mais que o mundo diga que você não consiga, por mais que o mundo queira te iludir, por mais que o mundo queira te desanimar, dizer que seus sonhos não irão ser realizados, Deus ainda realiza sonhos, irmão. Desperta teus sonhos, mas lembre-se que os sonhos de Deus são maiores que os seus. Acredita nisso, irmão. Acredita no teu potencial. Há dentro de ti um servo do Senhor. Há dentro de ti uma pessoa capaz de salvar almas, de Deus fazer de você pescador de homem. Há dentro de você um Pedro, há dentro de você um André, há dentro de você um João, há dentro de você um Mateus, um Bartolomeu, um Lucas, um Marcos, um Paulo. Há dentro de você um Josué, um Sansão, há dentro de você um Davi, há dentro de você uma Esté, uma Ana, uma Maria. Há dentro de você um discípulo de Deus, um Noé. Há dentro de você um Moisés, um Abraão, um Isaac, um Jacó, um José do Egito. Faz com que essas pessoas despertem dentro de você. E assim como elas venceram na vida, passaram por todo o sofrimento, Deus não te escolheu para ficar só no sofrimento não, irmão. Deus, Ele quer te mostrar a terra prometida. E é neste mundo que tu tem a oportunidade de mostrar quem você realmente é. Para de tá se fantasiando de algo que você não é. Mostre quem você realmente é de verdade. Essa bondade que existe dentro de você, irmão, tira ela para fora e passa para as outras pessoas. Começa a se corrigir, irmão. Começa a ver o que você tem feito de errado. Porque Deus te escolheu para vencer. E a Bíblia diz que nós somos mais que vencedores. Você vira esse Deus que nos ama.
Irmãos, meu nome é Juliano Fernandes, faço parte da Igreja Comunidade Cristã Logos, aqui de Fortaleza, do pastor Everardo Silva, da pastora Irma Silva, do pastor Gedson Batista, da pastora Patrícia, do pastor Jorge Rodrigues, da Granja Portugal. E eu agradeço por mais uma noite estarmos aqui fazendo a vontade do Senhor Jesus. E eu espero que essas palavras elas tenham tocado o seu coração, tenham de certa forma fortalecido a sua fé, que Deus possa te honrar, que Deus possa reconhecer em você um potencial jamais visto. Todos nós temos um grande profeta do Senhor dentro de nós, todos nós somos verdadeiros discípulos de Jesus. Só falta nós reconhecer isso. Só falta nós entender o que Deus quer conosco e o que nós queremos com Deus. Deus nos escolheu para vencer, irmão. E nós temos que acreditar nisso. Acreditar que Jesus nos escolheu para servir a Ele por completo e não pela metade. Acredite. Deus quer te salvar e quer te libertar nessa noite. Os sonhos de Deus são maiores que os seus. Creia profundamente nas promessas de Jesus na tua vida. Desde já eu já agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Tenham todos um bom dia. Amém. E graças a Deus. Paz do Senhor, irmão. Bom dia. Fiquem com Deus. E até a próxima. Vamos encerrar com esse louvor para Deus fazer um milagre em nós. Porque hoje a salvação entra na sua casa. Como Zaqueu, quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Quantos precisam do Senhor? Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz, largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Como Zaqueu, quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais,
seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. A pergunta dessa noite foi: mãe, que tamanho é Deus? Irmãos, recebemos o convite de uma rádio aqui de Fortaleza para a gente Grandeza de Deus. levar essa programação para uma rádio. Só que o convite veio de uma rádio web. E nas redes sociais nós já estamos. Na internet nós já estamos. Quem sabe nesta noite Deus já me revelou que tão grande para um dia Ele vai abrir a porta de uma FM aqui em Fortaleza para a gente fazer uma programação voltada que você não enxerga a Jesus. sua frente, só enxerga o problema. Só que ainda não é chegado o momento. Deus ainda está preparando, ainda está moldando o ambiente. Problemas. E no momento certo, Maior que a Ele vai enfermidade fazer o chamado. é maior que Levamos 16 anos para o teu trabalho, conseguir o espaço para ministrar a palavra de Deus. Ele é maior. Então vamos esperar mais um pouco, né? Que o convite certo vai acontecer. Esse Deus que é grande.